Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas das principais condições de contorno que são necessárias para que a gente resolva a equação da difusão de calor, determinando assim o perfil de temperaturas no meio. Essa equação, como a gente viu, é uma equação diferencial parcial de segunda ordem nas coordenadas espaciais e de primeira ordem em relação ao tempo. Isso significa que para cada coordenada espacial eu preciso estabelecer duas condições de contorno, enquanto que eu só preciso estabelecer uma única condição em relação ao tempo, que a gente chama de condição inicial. Nesse vídeo eu vou focar nas condições de contorno para as coordenadas espaciais. E eu vou começar falando da condição de contorno de primeira espécie, mais conhecida como condição de Dirichlet. Essa condição ela estabelece uma temperatura fixa numa superfície do nosso volume de controle. Então, por exemplo, imagina que o volume de controle, onde acontece a difusão do calor, seja um paralelepípedo e que a difusão possa ser descrita pela equação de Laplace, para o caso unidimensional, na direção x. Então, nesse caso, a gente só vai precisar de duas condições de contorno para a coordenada x. Se, por exemplo, a superfície em x igual a zero for mantida a uma temperatura constante igual a Ts, então a condição de contorno nela vai ser justamente a condição de Dirichlet. Uma situação onde a condição de Dirichlet pode surgir na prática acontece quando a gente tem, por exemplo, uma superfície em contato com uma substância que esteja mudando de fase. Nesse caso, a superfície vai ser mantida a uma temperatura fixa igual à temperatura de transição dessa substância. A segunda condição que a gente vai ver é a condição de contorno de segunda espécie, que também é conhecida como a condição de Neumann. Essa condição ela estabelece um fluxo constante numa superfície do nosso volume de controle. E como nós estamos falando aqui sobre condições de contorno para a equação da difusão de calor, a gente tem que ter em mente que esse fluxo ele não só pode, como deve ser calculado pela lei de Fourier. Então, se a gente admitir que na superfície em x igual a L do nosso mesmo volume de controle anterior existe um fluxo de calor constante saindo do meio, então esse fluxo obrigatoriamente tem que ser igual ao fluxo dado pela lei de Fourier, já que esse calor chegou nessa superfície por difusão através do meio. Dessa forma, a gente consegue escrever a outra condição de contorno que seria necessária para calcular o perfil de temperaturas nesse meio. E a condição, como a gente viu, vai ser a condição de Neumann. Um caso prático da condição de Neumann acontece, por exemplo, quando a superfície em questão foi isolada termicamente, ou seja, quando ela for uma superfície adiabática. Nesse caso, o fluxo continua sendo constante, só que agora com valor igual a zero. A última condição que a gente vai ver que é a condição de contorno de terceira espécie, que diferente das outras não tem nenhum nome mais famoso. Essa condição ela acontece quando uma superfície troca calor por convecção. Nesse caso, a gente precisa lembrar que o fluxo de calor saindo de uma superfície por convecção é dado pelo que a gente chama de lei de resfriamento de Newton. E essa lei estabelece que o fluxo de calor saindo da superfície é diretamente proporcional à diferença entre as temperaturas da superfície e do fluido, com a constante de proporcionalidade sendo conhecida como coeficiente de transferência de calor por convecção. Então, se para o nosso mesmo volume de controle anterior nós tivéssemos um fluido escoando em x igual a L, a gente poderia usar o raciocínio análogo ao que foi feito antes para concluir que a condição de contorno que se estabeleceria seria exatamente a condição de contorno de terceira espécie. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que, sendo assim, deixem uma curtida aqui no vídeo e se inscrevam no canal também. Além disso, claro, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo também, tá beleza? Então eu vou indo nessa, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!